Lucas 23, 44 até o 46. E já era quase a hora sexta. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Mais uma vez, verso 46. Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Eu queria que você prestasse atenção, já que a igreja de Jesus não é do pastor, da pastora, a igreja de Jesus. Tudo que está acontecendo aqui hoje à noite é para Jesus. Não podia ser diferente, eu vim aqui também falar de Jesus. Não tem como ser diferente, vocês cantaram aqui para Jesus, falaram do nome dele. Então, eu quero falar sobre essa última palavra de Jesus na cruz. E para isso eu convido você a atenção a tudo que será dito. Preste muita atenção em cada palavra. Eu ouvi a história de um homem que nasceu pobre, muito pobre, e tentou a vida comprando um carrinho e montando sanduíches nos Estados Unidos. Ele começou a vender pão com presunto. Na época era uma moda, uma novidade, não se conhecia o presunto, né? E ele fez um lanche especial e acabou dando certo. Trabalhou muito, Deus abençoou ele no carrinho dele, e ele acabou comprando um outro carrinho. E com 2 carrinhos, trabalhando muito, colocou alguém da família e trabalhando muito, vendendo pães com presunto, Deus continuou abençoando ele, comprou mais um carrinho. E depois de 3, 4 carrinhos, ele decidiu comprar uma lanchonete. Começou a fazer os lanches foram um sucesso, o lanche dele era especial, eu não sei exatamente como ele fazia, mas foi tão abençoado o trabalho dele que ele comprou a 2ª lanchonete. E ele continuou trabalhando e trabalhando muito, e Deus o abençoou, ele comprou a 3ª lanchonete. E passou a vida trabalhando e trabalhando muito, vendendo pão com presunto. E no final da vida dele, ele estava milionário, estava muito rico, e tinha mais de 100 lanchonetes no nome dele. Um homem poderoso lá nos Estados Unidos, na rede de lanchonetes, muito forte. E ele pensava tanto em pão com presunto, e no ingrediente que ele usava, o presunto, que no dia que ele morreu, a última palavra que saiu da boca dele, no leito de morte, ele falou isso e morreu em seguida. Ele disse assim: por favor, cortem o presunto bem fininho. E morreu. A vida desse homem girou em torno de presunto. E finalmente ele morreu, falando de presunto. Isso porque dizem que as pessoas morrem do jeito que elas vivem. Por isso algumas pessoas na hora da morte soltam certas frases. Bob Marley, o rei do reggae, a última palavra que saiu da boca dele foi: dinheiro não pode comprar a vida. Morreu rico, mas morreu com câncer. Um câncer que nasceu na unha do pé e acabou subindo e foi parar até o cérebro. E ele diz: o dinheiro não pode comprar a vida. Morreu dessa forma. Quando a gente olha para o rei Carlos IX, rei da França, 1572, um homem que patrocinou a noite de São Bartolomeu, que foi uma noite onde muita gente foi assassinada cruelmente, sob o aval de Carlos IX. Na hora da morte, ele disse assim, foi a última palavra dele, ele disse: estou perdido, reconheço, estou totalmente perdido. Expirou e morreu. Dave Hume foi um historiador, filósofo, escocês, ateu convicto, zombou de Deus, zombou do Evangelho, escreveu livros que apoiaram grandes ateus, entre eles Richard Dawkins,
hoje o maior ateu vivo, que escreveu um livro chamado Deus, o Delírio, promete na primeira página do livro dele que se você como crente lê o livro dele é dessa grossura. Ele promete na primeira página que se você ler o livro dele, quando chegar na última página, você não será mais crente em Jesus. Ele diz que Deus é um delírio. Richard Dawkins, o grande mentor dele, Dave Hume, um homem que formou ateus pelo mundo. Dave Hume, na hora da morte, a última palavra dele foi: eu vejo as chamas, eu estou indo para o inferno. E o que dizer de Nietzsche, filósofo que inventou a teoria de que Deus está morto, o homem conhecido como o filósofo que matou Deus, o homem que disse Deus não existe, Deus está morto, e até chegou na teologia, a teologia de Rudolf Bultmann, a teologia do Deus morto. E de fato, para muitos Deus de fato está morto, até para alguns que estão aqui hoje à noite. Uma coisa é você cantar para ele, outra coisa é você viver no dia a dia como se ele tivesse morto. Existe o ateu teórico, que é aquele que diz Deus não existe, esses são os ateus teóricos. E existem os ateus práticos, sentados nas cadeiras das igrejas. Ateus práticos, eles não dizem que Deus não existe. Os ateus práticos dizem ele existe, e você até canta para ele domingo à noite. Mas durante a semana, vive como se ele não existisse. Come como se ele não existisse, acorda como se ele não existisse, dorme como se ele não existisse. Ele de fato está morto na vida de muito crente durante a semana. O Nietzsche, quando morreu, as últimas palavras dele foram: se realmente existe um Deus vivo, eu sei que eu sou o mais miserável dos homens. As últimas palavras das pessoas, isso me interessa muito, porque no meio da história de tantas pessoas, nas últimas palavras aparece um tal de Jesus de Nazaré. Ele sobe na cruz e ele diz assim, a última palavra dele: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu do jeito que viveu, uma vida de entrega. Uma vida de entrega. E eu quero pensar com vocês, não apenas nessa, mas eu quero pensar como aniversário da igreja. Eu quero convidar a igreja a pensar nas últimas palavras que o nosso mestre disse na cruz. Palavras esquecidas, muitas vezes não mais pregadas na igreja, muitas vezes esquecidas por nós pregadores. Nós estamos numa onda de pregadores que falam muito de prosperidade, falam muito de dinheiro, falam muito de uma série de coisas, mas parece que as palavras de Jesus na cruz não chamam a atenção desses pregadores. Pois nessa noite eu quero pensar rapidamente com vocês sobre algumas dessas palavras da cruz. Eu quero começar lembrando quais são, porque pode ser que haja alguém aqui entre nós que sequer conheça quais são as últimas palavras da cruz. Bom, primeiro Jesus abriu a boca e disse: Pai, perdoa-os, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa frase, essa palavra de Jesus, na verdade, somente o evangelista Lucas preservou. Se você ler Mateus, Marcos e João, você não encontra. Por isso nós precisamos dos 4 evangelhos para conhecer as 7 palavras, porque em um único evangelho você não encontra 7. Lucas narrou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Passado algum tempo, vem a segunda palavra. Minutos depois, 2 ladrões em volta de Jesus. Um deles diz assim para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus abre a boca pela segunda vez e diz a ele: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra também foi só Lucas que narrou. Passado algum momento, vem a terceira palavra. Jesus olha e vê em volta a sua mãe. Ela estava muito abatida com o sofrimento do filho, e ele olha então para ela e abre a boca pela terceira vez e diz: mulher, olha aí do seu lado João, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Bom, essa palavra foi narrada pelo evangelista João. Passa alguns minutos, vem a quarta palavra, essa mais dolorosa, essa mais doída, o grito mais alto da cruz, com certeza a palavra mais dolorosa que Jesus já falou, estando aqui abaixo do sol. Foi o pior momento na vida de Jesus de Nazaré. Ele abre a boca pela quarta vez e diz: Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabactani, por que tu me abandonaste?
Jesus sente pela primeira vez uma agonia enorme, a agonia da separação do Pai. Sirva aqui para todos vocês hoje à noite as explicações que virão, porque tem muita gente que acha normal viver sem Deus. Quando Jesus experimentou a ausência do Pai dele por alguns minutos, isso foi crucial, isso doeu muito. Jesus se desesperou quando ele não sentiu que o Pai estava presente. Eu fico admirado com algumas pessoas que conseguem viver a semana inteira sem a sensação da presença de Deus. Parece que é normal viver sem comunhão com Deus. Parece que comunhão com Deus é coisa para se sentir das 6h30 às 8h30 em cultos de domingo à noite. E durante a semana não vivemos no mesmo espírito, na mesma sintonia, na mesma comunhão e damos de ombro, não sentimos nada, sem problemas. Jesus não aceitou isso. No primeiro momento que ele percebeu a ausência do Pai, que o Pai começou a se afastar dele, porque ele chupou o pecado do mundo para ele, o Pai não podia ter comunhão com esse pecado, o Pai se afasta, e Jesus entristecido olha e percebe que o Pai se afastou. E Jesus diz: eu não quero essa vida sem tua presença, eu não quero essa vida com ausência tua, eu não quero essa vida onde tu te afastas de mim. Por que me abandonaste? Esse é o clamor de Jesus. Ele então vai abrir a boca pela quinta vez, e na quinta vez ele vai dizer uma frase curta, ele vai dizer: eu tenho sede, meu corpo, eu sinto sede. Na sexta palavra, Jesus diz algo que ninguém aqui pode sair daquela porta de vidro sem dizer isso aqui. Jesus na sexta palavra diz assim: Pai, está aqui, estou pagando o pecado da humanidade com meu sangue, estou cravado na cruz. Eu posso te dizer, Pai, tetelestai, está consumado, está pago, está tudo resolvido. Todos os que serão salvos, está aqui, ó, o nome deles está marcado, está pago, está tudo quitado, está consumado. Jesus resolveu tudo ali, no está consumado. Somente após ele dizer está consumado, ele abre a boca pela sétima vez, e ele vai dizer então na última palavra da cruz: agora que está tudo consumado, Pai, nas tuas mãos eu posso entregar agora o meu espírito. E voltou para o Pai. Aleluia. 7 palavras simples. E o que isso tem a ver com você que veio aqui hoje à noite? Me parece que essas palavras contêm alguns deveres para a igreja. Me parece que quando Jesus fala essas 7 palavras na cruz, ele está dizendo: a minha igreja na terra tem que seguir essa palavra. A igreja que está fazendo aniversário hoje à noite, se é a igreja de Jesus, precisa obedecer esses deveres. E quais são? Em primeiro lugar, quando o Senhor disse: Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que Jesus está ensinando aqui é que a igreja dele na terra tem que ser uma igreja perdoadora. O que Jesus está dizendo é que pesa sobre mim, sobre você, pesa, porque é pesado. Perdoar é pesado, é penoso, é doloroso para a gente. Mas Jesus diz: Pai, perdoa. Na boca de Jesus havia perdão. Jesus não quer uma igreja que canta, mas é um pessoal rancoroso. É um pessoal, quando marca os outros, marca mesmo. Quando é para compartilhar a vida dos outros, para ferrar, compartilha mesmo. Jesus não quer gente assim. Ele diz: na minha igreja eu quero um pessoal que saiba dizer está perdoado. Será que Deus aqui nessa mensagem começa a mexer com alguém aqui? Será que há alguém entre nós aqui que precisa liberar perdão para alguém aqui? Será que há alguém que veio aqui, trouxe a sua oferta, mas esqueceu do que a Bíblia diz? Se tiver algo contra o teu irmão, larga a tua oferta e vá se acertar com ele, porque o Evangelho é o Evangelho do Pai, perdoa-lhes. Pai, eu também perdoo eles. Está aqui, ó, me olhando com essa cara de que não é com você, disfarçando, não consegue olhar nos meus olhos, não é verdade? Estou pregando, fica olhando para o lado, fica assim, está disfarçando. É com você que Deus está falando. Tem gente aqui hoje que precisa, tem o dever de perdoar alguém ainda hoje aqui, antes de sair daquela porta. Você precisa liberar perdão.
Você precisa perdoar esse obreiro, essa obreira, esse pastor. Você precisa perdoar essa ovelha. Você precisa perdoar essa pessoa que está aqui hoje à noite, que vive pisando na bola com você. Você precisa perdoar aquele ex-pastor que você teve, aquela ex-igreja que te feriu. Você precisa perdoar, porque o Jesus que você serve, o dono dessa igreja, quando morre, morre dizendo: eu perdoo, Pai perdoa também, está perdoado, eu perdoo e está perdoado. E a minha igreja na terra será uma igreja, a comunidade do perdão. Os deveres da cruz. Jesus fala a segunda palavra. E a segunda palavra de Jesus traz também um dever aqui pra gente. Na verdade, tem dois ladrões do lado de Jesus. Um deles diz assim: tu diz que é Senhor, que é mestre, que é Deus, desce aí da cruz. Zomba de Jesus. Desça da cruz, faz alguma coisa por ti e por nós. Jesus ouve tudo calado. Do outro lado, um outro ladrão. O outro ladrão diz: rapaz, você não tem consciência das coisas. Nós fizemos coisas erradas e merecemos estar aqui. Mas este que está aí é inocente. Esse que está aqui no meio é santo. Igreja, ele estava falando do seu Jesus. Este é inocente, é santo. Aí ele olha para Jesus dizendo: Senhor, eu reconheço, eu não presto. Eu estou aqui porque eu pequei. Mas por favor, Senhor, lembra-te de mim um dia quando vieres do teu reino. Eu acho lindo isso. Lembra-te de mim quando voltares no teu reino. Ele acredita que Jesus sairá dali de alguma forma, herdará um reino, e quando ele voltar, porque ele acredita até na volta desse Jesus, ele diz: quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus abre a boca pela segunda vez e diz: rapaz, eu não gosto de gente metida besta que quer bancar o santo, mas eu amo gente que nem você que diz que é pecador. Rapaz, eu tive problema sério com Anás e Caifás, eu tive problema com os religiosos santarrões, mas eu não tenho problema com pecadores. Vou te dizer uma coisa: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aqui está o dever da igreja. Qual o dever, pastor? O dever de permanecer reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que você é cheio de falhas, reconhecendo que você precisa de graça, reconhecendo que você precisa de misericórdia, reconhecendo que você precisa de um Salvador, reconhecendo que você não é essa Coca-Cola toda que você quer aparentar, reconhecendo que você não é esse brilho todo que você aparenta ter. Jesus é amigo de pecadores, irmãos. Jesus não é amigo de santarrões. Jesus é amigo de pessoas cheias de falhas. Jesus é amigo de pessoas que erram. E Jesus não quer uma igreja que bata no peito e diga: eu jejuo, eu dou o dízimo, eu dou ofertas, eu oro em voz alta, eu faço, eu aconteço. Esses não voltarão justificados hoje à noite. Mas aquele que bater no peito e dizer assim: tem misericórdia de mim, miserável pecador, vai ouvir de Jesus hoje à noite: eu tenho um céu preparado para você. Eu tenho um céu preparado para você que peca, que erra, que falha. Se você precisa de um Salvador, eu tenho um céu para você. E já vocês também estarão comigo no paraíso. Aleluia. Você que está aqui hoje à noite, eu quero dizer para você que se você reconhece que é um pecador lascado, quebrado pelo pecado, Jesus está aqui hoje à noite não para quebrar a cana que já está quebrada. Ele não está aqui hoje à noite nesse culto para apagar a lamparina que está fumegando. Ele está aqui hoje à noite para consertar as canas quebradas. Ele está aqui hoje à noite para reacender o fogo no coração daquele e daquela que já está se apagando. Este é Jesus. Este é Jesus de braços abertos, amigo de pecadores. Aleluia, louvado seja Deus.
Porque nós queremos pregar na religião o contrário. Se você pecou, se você não sei o que lá, se você fez não sei o que lá. E a palavra de Jesus hoje é: se você pecou, vem para mim. Se você errou, vem para mim, eu sou o caminho. Se você se perdeu, passe por mim, eu sou a sua porta. Se você está com sede hoje à noite, bebe da minha água, bebe da minha palavra. Se você está com fome, se alimente de mim, coma da minha carne, beba do meu sangue. Jesus é assim, irmão. A terceira palavra de Jesus, ele olha para a mãe dele. Ela está agoniada, ela está sofrendo. E ela olha ao lado, está João. João também está sofrendo muito. E ele olha para ela e diz, a terceira palavra, e diz: mulher, olha aí do seu lado, aí está seu filho. Olha para João e diz: João, meu discípulo amado, olha ao lado, eis aí tua mãe. Qual que é o dever que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui que João, na verdade, não era filho de Maria. João não era filho de Maria, mas na cruz, João passa a ser filho de Maria. Eis aí o teu filho. Na cruz, Maria não é mãe de João, mas a partir da cruz, Maria será mãe de João. Isso significa, irmãos, eu sou filho da Lídia e do Paulo. Você é filha de quem? Luiz e Danci. Você é filha de quem? Cristine e Sidney. Pois é, tudo isso é na vida normal, mas a partir da cruz, de todos aqui que confessam Jesus, a partir de agora, seu pai não é mais ele, sua mãe não é mais ela. A partir de agora, você pode olhar, vai que eu falo ele é seu pai, né? Aquele senhor que acabou de bocejar ali, de azul, aquele senhor é seu pai? Na cruz, a partir de agora, ele é seu pai. Você é meu irmão? De sangue? Não, eu tenho um irmão chamado Elias, só um. A partir da cruz, eis aqui o meu irmãozão. Eu não tenho irmã de sangue, mas a partir da cruz, está ali minha irmã moreninha. Está ali a minha irmã branquela. Está ali essa senhora aqui, ó. A partir da cruz, minha mãe. Seu filho. Seu filho. O que Jesus está ensinando? A minha igreja será a comunidade do perdão. A minha igreja será a comunidade de pecadores que precisam de um Salvador sempre. E a minha igreja será a minha família a partir de agora. A partir de agora nós viveremos como irmãos. A partir de agora eu serei o seu irmão. Você será a minha irmã. Você será a minha mãe. O irmão de azul ali será o meu pai. É isso que Jesus espera da igreja. Não há mais espaço para desprezar as pessoas. Nós somos a família de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo. É uma das coisas mais lindas que eu vejo no Evangelho. Você sai agora aqui na rua, vai em qualquer lugar que abraça uma pessoa. Vem cá um pouquinho, levanta aí. A pessoa está na rua ali. A pessoa está na rua, está passando. Eita, sobrou para ele. A pessoa está na rua, está passando. Você chega numa pessoa na rua e abraça assim de cara? Não. Agora eu te pergunto, nós somos unidos pela cruz. Pai, Senhor, meu irmão. Isso aqui só rola a partir da cruz de Cristo. Eu prego em várias igrejas, nunca vi a pessoa vem assim, me dá aquele abraço gostoso e diz: Pai, Senhor, meu irmão. Sentar, pode sentar. Meu Deus! Viajei o mundo, chego lá, qualquer pessoa que me recebe, irmã, qualquer pessoa que me recebe me leva para casa, me coloca à mesa, serve o melhor para mim. É isso que Jesus está dizendo aqui. A partir da cruz, vocês serão irmãos, serão família, serão pai, serão filhos. Cuidem uns dos outros, porque esta é a comunidade da família de Deus. Cuidem uns dos outros. Essa é a igreja. Se não for para celebrar família, não faz sentido fazer aniversário. Se não for para celebrar pecadores que encontraram um Jesus Salvador, não faz sentido ter aniversário. Se não for uma comunidade que perdoa pessoas, não faz sentido celebrar aniversário. Porque a igreja é comunidade do perdão. Igreja é comunidade de pecadores
E a igreja é a comunidade da família de Deus. Mas eu vou dar um salto aqui, eu vou para uma outra palavra da cruz que não vai dar para falar tudo não. De repente Jesus abre a boca e diz assim: Pai, está consumado. Ó, dei um salto, hein? Vocês viram que eu pulei aqui. Pai, está consumado. Pastor, e as outras palavras? Vai lá em casa, filho, se vira. Pai, está consumado. O que Jesus está dizendo é: eu vim à terra e a humanidade estava com problemas. Eu vim à terra e não apenas esses que nasceram no meu tempo, no passado, todos que nascerão no futuro estão com um problema sério. Quando Jesus veio à terra, cada um de nós aqui estávamos condenados ao inferno. Todos nós aqui estávamos condenados ao inferno quando Jesus veio à terra. A missão dele, salvar você. A missão dele, resgatar a muitos. Passou tudo que passou, irmãos. Pergunto para a igreja: ele desistiu? Quando foi crucificado, desceu da cruz? Foi até o último fôlego, foi até o último momento, bebeu até a última gota de sofrimento e pôde dizer: papai, acabou, terminei. Aquele que crê em mim já pode ir para o céu. Está pago, está resolvido, está consumado. Isso tem um dever para cada um de nós aqui. Pastor Rubens, qual é o dever? O dever de cumprir a nossa missão na terra como igreja, de cumprir o nosso chamado. O Senhor Jesus confiou a cada um de vocês que estão aqui nesse aniversário de igreja. Ele não confiou aos anjos, ele confiou a vocês um trabalho. A igreja a partir de agora é a comunidade missionária de Deus na terra. A partir de agora você tem um trabalho de pregar o evangelho. Você tem o trabalho de curar os enfermos. Você tem o trabalho de expulsar os demônios. Você tem o trabalho de cuidar dos órfãos e das viúvas. Você tem um trabalho de levar o evangelho pelo mundo. Você tem um trabalho de louvar o Senhor. Você tem um trabalho de ensinar a palavra de Deus. Você tem um trabalho de pregar o evangelho. Alguns têm o trabalho de escrever um livro. Outros têm o trabalho de tocar um instrumento. Outros têm o trabalho de cantar. Cada um de nós recebemos de Deus uma missão, mas alguns de nós estamos querendo parar, alguns de nós estamos querendo desistir, e a palavra de Jesus foi: papai, está consumado, eu terminei, eu não posso ir para ti antes disso, eu preciso terminar, dizer está consumado, e só depois eu vou para ti. Assim sendo, eu, pastor Rubens, não posso dizer: pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, antes de dizer para ele: está consumado. Pastor, o senhor não vai poder ir para o céu antes de poder dizer está consumado. Não tem essa de em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Senhor, leva o teu servo está preparado, leva-me para a glória. Não, 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 não. A palavra de Jesus antes de dizer pai, eu te entrego, é: pai, eu terminei a obra que me deste. Está aqui, olhando para mim, está aqui, nessa pregação, está aqui. Irmãos e irmãs que têm abaixado os braços, que têm afrouxado as pernas, está aqui. Você está achando que ser igreja é sentar e ouvir o pessoal cantar. Você está achando que ser igreja é sentar e ouvir um pastor pregar. Você está achando que ser igreja é isso, não é. Deus te deu uma missão, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma missão nessa terra, e você não pode partir dessa terra antes de dizer está consumado. Eu não estou pregando teoria nesse púlpito. Hoje à noite eu estou consciente de que posso dizer para Deus está consumado. Se eu voltar para casa hoje e a minha vida for ceifada na volta para casa, que todos saibam: desde a minha infância eu servi o Senhor. As primeiras letras que saíram da minha boca foram cantando na igreja. Aos 9 anos de idade eu estava ganhando torneio bíblico, concorrendo com adulto dentro de igreja, porque eu fui ensinado na Bíblia desde pequenininho. Vivi minha infância para Deus. Fui um adolescente temente a Deus. Me casei virgem. Fui para o seminário com 17 para 18 anos de idade. Gastei minhas noites acordado lendo livros
manuais bíblicos, destruí dezenas de Bíblias, escrevendo, anotando, pesquisando. Preguei o Evangelho desde os meus 17 anos de idade, vou fazer agora 30 anos como pregador. Preguei meu evangelho em tanta igreja, 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 em tanta igreja. Eu preguei o evangelho a tantas pessoas, a igrejas enormes, a igrejas pequenas. Preguei o evangelho em lugares bonitos, em lugares feios. Preguei o evangelho em tantos lugares, em tantos lugares. Deus falou, pregue, eu preguei. Deus falou, atravesse o oceano, eu atravessei. Deus falou, abra igrejas na África, eu abri. Ensina, eu ensinei. Aliás, estou ensinando há quase 30 anos, estou ensinando a palavra de Deus. Deus falou, ame uma mulher, eu amei. Faça uma filha, eu fiz. Viva para a obra, eu estou aqui vivendo para a obra, irmãos. Deus falou para mim, escreve um livro, eu escrevi. Ele falou, escreve outro, eu escrevi também. Ele falou, escreve mais um, eu escrevi. Ele falou, escreve outro, eu escrevi. Deus falou, agora escreve um sobre pregação. Estou escrevendo, estou na página 430 e pouco. Deus falou para mim, ame uma igreja. Eu amei. Vocês estão olhando para um pastor que está com a consciência em paz aqui nessa noite. Gastei os últimos 30 anos dentro do ministério. Hoje à noite tem gente aqui que precisa retomar o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de dizer, está consumado. E aí vem Jesus, após dizer, está consumado, ele abre a boca e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sobre essa sétima palavra, eu quero fazer algumas considerações aqui antes de ir embora. Pastor, ele falou, entrego em tuas mãos o meu espírito. E a pergunta é, o que isso tem a ver com você, irmã? Será que tem alguma coisa a ver com você a hora que Jesus falou, Pai, eu entrego o meu espírito? Tem alguma coisa a ver com você? Tem. Eu sei que eu vou chocar algumas pessoas hoje à noite aqui, mas eu vou fazer em nome de Jesus. Quando Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a primeira doutrina que Jesus está ensinando para a igreja. Ai, pastor, doutrina, culto de domingo à noite, doutrina doutrina. Ai, pastor, sangue de Jesus tem poder. Doutrina, Deus que me livre no culto para ver doutrina. A igreja de Cristo na terra tem que ter uma doutrina. E qual é a doutrina? Bom, primeiro eu vou destacar aqui a doutrina da paternidade de Deus. Jesus disse, Pai. Aliás, a primeira palavra dele começou assim também, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Pai. A última palavra dele foi, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Perceberam? Pai. Por que Jesus começa e termina dizendo Pai? Porque há uma doutrina bíblica da paternidade de Deus. E agora quem é filho vai levar uns tapinhas. Aguenta firme aí. Por quê? Porque a doutrina da paternidade de Deus está perdida na igreja. A própria igreja não conhece doutrinas bíblicas. A própria igreja, tenho pregado em muitas, que não tem a mínima noção do que seja a doutrina da paternidade de Deus. E o resultado da ausência da doutrina da paternidade de Deus no púlpito, a ausência disso, é que nós agora acreditamos que todo mundo é filho de Deus. Esse livro aqui fala muita coisa sobre pessoas que morrem longe de Deus. Esse livro aqui é muito claro. Esse livro aqui é muito claro sobre quem morre com Cristo e quem morre sem Cristo, sobre quem canta para Cristo e quem canta para o diabo, e o destino de cada um não é o mesmo. Ai, pastor, o senhor está começando a ser duro. Exatamente, porque existe uma doutrina na Bíblia que é a paternidade de Deus. Pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Vou pregar isso aqui, pastor, porque eu sei que as igrejas por aí não pregam mais a doutrina da paternidade de Deus. Isso dá problema, dá confusão. Agora, se um pastor falar o que eu acabei de falar, vão julgar o pastor. O pastor já veio na igreja para julgar os outros e quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Quem que esse pastor pensa que é? Ah, então vamos ler Bíblia. Aliás, eu vou ler para vocês, para não judiar de vocês, porque alguns acho que não suportam. Mas vamos lá. Ei, pastor, que frio, hein?
Aniversário da igreja, trouxe um pastor, agora lá vai o cajado santo. Se Deus é seu pai, e Deus é, se Ele é nosso pai, e é, então nós precisamos acreditar que Ele o é, por quê? Porque nós cremos em Jesus. João, capítulo 1, versículo de número 12, é muito claro quando diz: mas a todos que o receberam, isto é, receberam Jesus, Deus, isto é, o Pai, lhes deu, a quem? A você, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, apenas aqueles que creem no nome de Jesus é que são os filhos de Deus. Apenas aqueles que creem em Jesus é que recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Estou citando João 1, verso 12. Você creu em Cristo e por isso você recebeu um direito, o direito de ser chamado filho de Deus. Mas a pergunta é: como é que você pode receber o direito de ser chamado filho de Deus se todo mundo já é? Filho de Deus é só aquele e aquela que creu em Cristo Jesus, nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito, recebeu o dom de Deus, vive para Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus, vive para a obra de Deus, mesmo sabendo que é pecador, está aguardando a volta do seu Deus. Esse é o Filho de Deus. Está longe de Deus, não vive para Deus, não canta para Deus, não vive para a glória de Deus, não vive para cumprir o chamado de Deus. O destino é outro. Igreja, o destino é outro. Se você como igreja não souber o que a Bíblia diz sobre o destino dos homens, você nunca poderá ser um missionário que acredita que todo mundo já é filho de Deus. O missionário é alguém que sabe que as pessoas estão perecendo, sabe que aviões estão caindo, sabe que pessoas estão morrendo sem Cristo, sabe que elas não são filhos de Deus e que estão indo para o inferno. O missionário sabe. O pregador do evangelho sabe o destino das pessoas que passam por essa avenida. Enquanto prego, o pregador sabe o destino delas. E se ele tem amor de Deus no coração, ele quer pregar a verdade para elas serem salvas. Mas quando o pregador acha que todo mundo é filho de Deus, então Deus é bom, todo filho de Deus vai ser salvo. Isso é universalismo. Paternidade universalista é aquela afirmação que todo mundo é filho de Deus e que no final das contas, Deus como Pai vai salvar todo mundo. Crente, preste atenção. A doutrina da adoção é muito importante na Bíblia. O apóstolo Paulo fala sobre a doutrina da adoção. Eu vou citar para vocês versículos para que a minha mensagem não seja baseada na fala de um homem, mas seja baseada na palavra de Deus. Veja só a doutrina da adoção. Pastor, não conhecia essa palavra adoção. É doutrina bíblica. O apóstolo Paulo ensina. Quer ver? Vou citar versículos. Romanos capítulo 9, versículo 4, está escrito assim: deles é a adoção de filhos. Deles é o quê? A adoção de filhos. Deles quem aqui? O povo de Israel. Deles é a glória divina, deles as alianças, deles a concessão da lei de Moisés, deles a adoração no templo em Jerusalém, a eles as promessas, deles é a adoção. Todas as nações do mundo, Deus olha para uma nação chamada Israel e Deus adota essa nação como filhos e diz: olha, sobre vocês as águas não vão afogá-los, sobre vocês o fogo não vai queimá-los, eu, teu Deus, os adoto como filhos. Nação de Israel. O resto do mundo, gentil. O resto do mundo, criaturas. O resto do mundo não são filhos. Então vem Romanos 8, verso 15, que diz: pois vocês, agora começa a falar da igreja, pois vocês não receberam um espírito que os escravizasse para novamente temer, mas recebestes o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Vocês receberam o espírito de adoção, ou seja, Deus olhou não só para a nação de Israel, Deus olhou para uma segunda comunidade, a sua igreja, e disse: eu adotei você como meu filho. Preste atenção nessa doutrina. Chegamos em Gálatas 4, verso 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Louvado seja Deus. Recebemos a adoção de filhos. O mundo recebeu? Nós recebemos a adoção de filhos. Quem são os filhos de Deus?
nós. Estou falando da doutrina da adoção que está na Bíblia. Na Bíblia não trata todo mundo como filho de Deus, não. Deus tem um filho, o filho dele chama Jesus, Jesus de Nazaré. Mas, graças a Deus, ele tem outros filhos, aqueles aos quais ele adotou. Mas ele adotou o mundo inteiro? Não. Só aqueles que receberam o filho dele como Salvador. A estes ele deu o direito de serem chamados seus filhos. Os que creem em Jesus são adotados, os que não creem não são. Então eu vou dar mais um texto, Efésios 1, verso 1 em diante. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, da igreja em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Deus nos predestinou a sermos adotados como filhos. Cadê os filhos de Deus aqui? Deus nos adotou e nos predestinou para sermos filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito. Irmãos, muitos textos vão dizer, existe a adoção. Deus adotou filhos. Deus derramou sobre nós o espírito de adoção. Nós somos filhos. Por quê? Porque nem todos são filhos. Na verdade, se nem todos são filhos de Deus, como é que funciona? Eu cito para vocês, João 8,42, diz assim: se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. João 8,42, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Jesus está dizendo aqui, nem todos são filhos de Deus, porque na verdade, quem não é filho de Deus, não ama Jesus. Pode estar aqui hoje à noite. Você está aqui hoje à noite, você não ama Jesus? Tenho mais notícia para você. Não basta estar na igreja. Ele diz, se Deus fosse o seu pai, você me amaria. João 8,44 diz, alguns de vocês têm por pai o diabo, que querem satisfazer-lhes os desejos. Tem por pai o... Então algumas pessoas são filhas do... Pastor, mas não é todo mundo que é filho de Deus? Não, filho de Deus só o adotado. Os outros... Irmão, só tem dois no mundo, Deus ou o diabo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Ô igreja, igreja aniversariante, essa rua, enquanto pregamos e cultuamos, esse bairro está cheio de pessoas dominadas pelo maligno. Talvez lá na tua casa tenha alguém dominado pelo maligno. Talvez haja alguém que está aqui hoje à noite, que ainda está neste mundo dominado pelo maligno. O convite de Deus é para que sejamos filhos. A pregação do Evangelho, falando da verdade, ainda que doa, é para que você saiba que Deus tem espaço para mais filhos, que Deus quer adotar mais filhos. Eu prego o Evangelho acreditando que Deus vai adotar mais gente. Eu quero que os pastores aqui preguem acreditando que essa igreja aqui será a igreja dos adotados, a comunidade dos adotados, a filhos de Deus. Aquela que verdadeiramente, quando tiver o arrebatamento da igreja, os filhos vão morar no céu, mas os que não são filhos de Deus, sinto muito, irmãos, não dá para aceitar mais na igreja, ver pessoas morrendo por causa de pandemia, longe de Deus, e quando a gente fala que essa pessoa morreu longe de Deus, ela foi ao inferno. E aí os irmãos ficam, pastor, esse pregador não tem amor, quem esse pastor pensa que é para condenar? Esse é o problema de você não ter gente que conhece a Bíblia. Esse é o problema de ser uma igreja que não conhece a Bíblia. A gente começa a achar que todo mundo vai ser salvo. Não vai não, irmãos. Eu vim aqui dizer para vocês que ainda existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia diz, Malaquias 3:16-18, depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e daqueles que honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Quando você acha que todo mundo é filho de Deus, você está esfaqueando a doutrina da adoção. Quando você acha que todo mundo é filho de Deus, você está esfaqueando a doutrina da regeneração. Pastor, o que é regeneração? É novo nascimento. No céu não vai entrar ninguém que não tenha nascido de novo. Nascer de novo não é estar na igreja, nascer de novo não é estar no culto. Nascer de novo é você ter o Espírito de Deus fundido ao seu espírito. Nascer de novo é você respirar uma nova vida, um novo ar. É respirar Deus, é desejar Deus, é ter vontade de viver na palavra de Deus, é ter vontade de conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é ter uma natureza voltada às coisas do Espírito, é ter uma natureza que tem sede da palavra, que tem sede de adoração. Nascer de novo envolve novos desejos, novos sentimentos, novas atitudes, nova vida. E quem não nasceu de novo não vai entrar no reino de Deus. Pode ser artista famoso, podia cantar bonito, você podia gostar do artista, se esse não estava vivendo para Deus, como um nascido de Deus, como um adotado, como um filho de Deus, como alguém que nasceu de novo, não está na presença de Deus. O que é a igreja? A igreja é a comunidade daquele e daquela que pode dizer assim: Pai, Pai. O que é a igreja? A igreja é a comunidade daquele e daquela que pode abrir a boca bem alto e dizer: Pai, meu Pai, Abba Pai, meu Pai. Não é à toa que Jó disse: eu em minha carne um dia verei a Deus. Ele diz: eu não vou subir ao céu para ver Abraão, Isaac, Jacó, José, ver os grandes pregadores, ver os grandes pastores. Eu em minha carne verei a Deus, porque o meu desejo é ver a Deus, o meu desejo é ver meu Pai. Você veio aqui hoje à noite e diz: o meu desejo é ouvir a voz do meu Pai, é ver meu Pai falando comigo, é meu Pai me chamando de filho, é meu Pai me adotando, é meu Pai me regenerando, é meu Pai me empurrando para a vida cheio do Espírito Santo, é meu Pai me levando a pregar o Evangelho. Eu quero dizer: Pai. Essa é a comunidade daqueles que chamam Deus Pai. É a comunidade que quando ora diz: Pai Nosso. Vamos resgatar a doutrina da paternidade de Deus, igreja. Ele te adotou. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Eu tenho uma filha chamada Suzana. Eu só tenho uma filha chamada Suzana. Eu tenho uma única herdeira. Já imaginou, pastor Eduardo, eu indo num orfanato e vendo algumas crianças lá, e eu olhar para uma criança e dizer assim: eu vou adotar essa criança. Tenho uma filha, Suzana, ela é minha filha. Aí eu olho para a criança e digo: eu vou adotar essa criança. E aí o dono daquele local diz: não, Rubens, não tem como você adotar ela, ela já é sua filha. Eu falo: opa. Não, minha filha é a Suzana. Eu só posso adotar alguém que não é meu filho. Como é que fica a doutrina bíblica da adoção? Se todo mundo já é filho, quem será adotado então? Filhos são aqueles que creem em Jesus. Mas não temos aqui só a doutrina da adoção. Quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nós temos aqui a doutrina do consolo do crente. Aqui está a doutrina do consolo do crente. Quando chegar a minha última hora e eu puder dizer: Pai, em seguida eu vou dizer: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu sei para onde o meu espírito está indo. Um monte de crente com medo de morrer. Um monte de crente com medo de morrer. Irmão, eu quero dizer para você que a doutrina bíblica da adoção me leva à compreensão que quando eu vou morrer,
Na verdade, eu só estou voltando para casa. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, entrego a domicílio em tuas mãos. Pai, estou voltando para casa, Pai. Fiz tudo que tu me colocaste para fazer aqui na terra, obedeci a tua vontade, vivi para ti, vivi uma vida de entrega. Do jeito que vivi, estou morrendo, eu te entrego. Chegou a hora de voltar para casa. Igreja, irmão, irmã, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui da Uxiquixicamia, nós não somos dessa cidade, nós não pertencemos a esse estado, nós não somos brasileiros, nós somos celestiais. Nós somos celestiais, nascemos na eternidade, nascemos na mente de Deus, nascemos antes da terra existir. O Senhor já nos conhecia. Nos colocou aqui nesse mundo para cumprir um chamado, nos colocou aqui para cumprir uma missão, para proclamardes as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Você tem um chamado, você tem uma missão, você vai servir a Deus nessa terra, você vai espalhar o Evangelho. Através de você, o nome do Pai será revelado. Através de você, Deus vai escolher os seus eleitos. Através de você, pessoas virão a Cristo, pessoas chamarão o Pai de meu Pai. Através da pregação do Evangelho que sairá da tua boca, o Espírito de adoção será derramado. E quando você terminar de cumprir o seu trabalho e você puder dizer está consumado, nessa hora então, enfim, irmã, eu vou poder voltar para casa. Eu estou de passagem aqui, viu, gente? Aproveita me convidar, viu, pastor? Aproveita me convidar enquanto pode, porque eu estou de passagem aqui. Todos os adotados estão de passagem. Não se apaixonem por este mundo. Não se apaixone pela casa nova, pelo carro novo, pelo emprego novo. Não se apaixone porque você só está de passagem. Já, você vai estar dizendo como eu: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso não é conversa de pregador. Eu estou nessa esperança. Eu estou nessa esperança que venha a hora da morte. Que venha logo. Que venha. Pastor, o senhor está com vontade de morrer? Não, eu estou com vontade de me encontrar com meu Pai. Eu estou com vontade de entrar de novo em casa, porque eu vim de lá. Eu vim de lá, viu, irmã? Eu vim de lá. Você veio também, né, Bia? Eu vim de lá, irmão. E pelo jeito que vocês cantaram aqui, eu tenho a impressão que vocês vieram de lá também. Nós viemos do céu, nós viemos do céu, nós viemos do céu e nós voltaremos para lá em breve. Não se apaixonem por esse mundo, é o que Deus diz para essa igreja. Não se apeguem a este lugar, não se agarrem a este lugar, porque logo, logo vocês vão estar na casa que foi preparada muitas moradas. Os adotados querem estar com o Pai para sempre. Por isso o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:23: porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, Paulo diz, eu terei o fruto do meu trabalho, e já não sei mais o que escolher. Eu estou apressado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Para Paulo, a hora que você diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, essa é a hora de voltar para estar com Cristo. Desejo partir, desejo voltar para ti, estar contigo, Jesus. Quando você vê Paulo escrevendo em Coríntios 5, 6 e 7, estou citando Bíblia, irmãos, diz, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor.
Enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Você acha que está perto de Deus hoje aqui? A Bíblia está dizendo que enquanto estamos neste corpo, estamos longe do Senhor. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Eu prefiro estar ausente dessa carcaça, estar em breve andando nas ruas de ouro de cristal, na Nova Jerusalém. É claro que eu quero ver o pastor Lloyd Jones, é claro que eu quero ver, Dwight Lyman Moody, eu quero ver esses homens, Billy Graham, eu quero ver. Mas acima de tudo eu quero ver o meu Senhor. Pai, chegou a hora. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu vim lembrar vocês nessa noite que até que chegue este momento da entrega final, você precisa perdoar pessoas. Até chegar a hora final, você precisa se reconhecer como um pecador carente da graça de Deus. Até chegar a hora, você precisa olhar e abraçar todos que você puder, e beijar, e abraçar, e amar, e perdoar todos que você puder, porque são a família de Deus aqui na terra. Até chegar essa hora, você precisa cumprir o seu chamado, cumprir a missão que Deus colocou na tua mão, fazer tudo que Deus colocou para você fazer aqui, até que você possa dizer: está consumado. E essa vai ser a melhor hora. Essa semana eu disse aos meus alunos: não tenham medo da morte. A minha igreja sabe que eu tenho dito isso: não temam a morte, porque a morte para nós, os nascidos de novo, a morte para nós regenerados, é uma rápida passagem, é um salto rápido para a presença de Deus. Se prepare. Está ouvindo a mensagem de hoje? Palavra de Deus para você: se prepare, a hora está chegando. O Pai está chamando seus filhos de volta. O Pai está chamando um a um. O Pai está chamando. Recentemente 2 irmãos lá, um aleijado e um cego, estavam juntos, foram condenados à morte em um país aí onde o evangelho não pode ser pregado. Eles foram condenados à morte. Um era paralítico, aleijado, e o outro era cego, e eles foram executados. Mas antes da execução deles, ele viu que um estava meio abatido, e o conselho de um para o outro foi: meu amigo, não tema, mais alguns minutos e vai estar tudo bem. Ele diz: como assim? Ele diz: daqui cerca de 5, 10 minutos você não será mais paralítico e eu não serei mais cego. Você não será mais paralítico e eu não serei mais cego. Louvado, engrandecido seja Deus. Essa é a minha esperança, igreja. Que daqui a alguns minutos eu não esteja mais preso nesse corpo de morte, cheio de pecado. Mais um pouquinho eu saio dessa barraca, mais um pouquinho eu saio desse tabernáculo e vou morar num tabernáculo eterno, num corpo glorioso. Vou poder cantar para Deus e minha voz nunca mais ficará rouca. Vou estar na presença de Deus nesse clima que estamos aqui agora, sabendo que eu não vou ter que sair, entregar o microfone, entrar no carro e ir embora. Vou poder ficar para sempre na presença do meu Deus. Está aqui hoje à noite. Eu olho para todos aqui, não consigo ver um corpo. Eu olho para todos aqui, o que eu estou vendo daqui de cima, o que eu estou vendo, uma alma. Uma alma clamando para o seu corpo: não se entregue ao pecado. Porque aqueles que vão dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, precisam ser pessoas diferentes, precisam ser pessoas santificadas, precisam ser corpos entregues definitivamente. Eu rogo pela compaixão de Deus que você apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente isso definitivamente, que vai chegar uma hora que a tua alma vai sair daqui, e quando ela estiver para sair,
que você possa dizer como Jesus disse: Pai, chegou a hora. Cumpri tudo que o Senhor colocou para me fazer. Chegou a hora. Estou confiante. Em tuas mãos entrego o meu espírito de filho. Em tuas mãos entrego o meu espírito de adotado, regenerado. Eu te entrego. Amém.